Olá, meninas, boa tarde, tudo bem? Tô aqui falando com a Mara, resolvendo essa questão do Zoom, mas graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu só ver aqui a senha, já mandaram para Tati, então tá ótimo. Bom, todas bem? Tudo bem, Tati? Que bom que Tudo deu bem, certo. deu Tudo certo. bom? Tô Oi, Lô, funcionando. tudo bem? Bom ver vocês. Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu ver aqui no chat. A Hanna, boa tarde, Hanna. Quem mais está aqui? A Mari, seja Oi, bem-vinda. Que linda, de lilás. A Ingrid. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Outra Tati. Acho que foi todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui. Opa. Agora foi. Bom, boa tarde, sejam bem-vindas oficialmente para a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre o conceito do armário cápsula. Não sei se todas aqui, algumas eu já conheço, mas eu não sei se todas já fizeram aula comigo, enfim, se estão chegando agora na família Ecole. Então, vou fazer uma breve introdução sobre a escola. Nós somos uma escola de consultoria e coaching de imagem, nós estamos presentes em vários lugares do mundo. A gente nasceu lá em Paris em 2010 e desde 2012 estamos no Brasil e o nosso lema é Ser para Vestir. Eu sou consultora de imagem, eu me nomeio como estrategista de imagem pessoal, trabalho com consultoria, com personal branding também, faço atendimentos individuais, trabalho com treinamentos, workshops e mentorias. Eu sou a Juliana Queiroz, sou na área desde 2015, para quem está me conhecendo hoje. Sou professora aqui da Ecole Brasil, sou diretora da Ecole Nordics, também sou trainer do Instituto Vida Exponencial e sou consultora da Wise Marketing, que é uma agência de branding, né? Eu trabalho bastante com treinamentos corporativos, tanto pelo Instituto Vida Exponencial, que a gente chama de IVE, quanto pela Wise. E lá na Wise eu cuido da imagem pessoal, sou responsável da imagem pessoal das marcas pessoais. Tá chegando mais gente aqui. Eles trabalham muito com influencers e pessoas. Pronto, acho que foi. E diretores de empresa, em marcas grandes, né, pessoais, assim, bem interessantes, e aí eu sou responsável aí pelo braço da imagem. A minha vida anterior, eu falo assim, eu era estilista, e aí eu fiz a minha transição, e desde 2015 eu mergulhei aqui na consultoria, e para mim é uma grande alegria falar sobre esse assunto de armário cápsula, que é algo que eu também estou trazendo para a minha vida. Eu morava no Brasil, eu sou de São Paulo, atualmente eu moro em Estocolmo, na Suécia, mas eu viajo ao Brasil algumas vezes no ano para dar cursos e fazer alguns atendimentos também. E quando eu me mudei para cá, na Suécia, o estilo de vida é totalmente diferente. Eu tive que me adaptar, ainda estou me adaptando, né? Eu me mudei em 2019 e lá no Brasil eu tinha um guarda-roupa gigante, aqui eu tenho duas portinhas. E aí, assim, a questão também da gente ter 4 estações bem definidas, aqui a maior parte do tempo é frio, então eu tive que me reinventar e foi assim. Eu já conhecia o conceito de armário cápsula, mas não era algo que eu vivia. E aí eu comecei a viver e eu comecei a perceber que isso estava tendo demanda também para as clientes e comecei a trabalhar isso com as minhas clientes. Então vai ser muito gostoso hoje na nossa aula que eu vou aqui contar para vocês como que eu faço esse processo, como eu desenvolvo e como que a gente pode trazer. E eu percebo assim que cada vez mais as pessoas estão trazendo essa demanda por N motivos. Porque a vida é muito corrida, porque realmente tem pouco espaço, eu trabalho muito com expatriado, então isso acontece também. Porque o estilo de vida mudou, tá querendo ser mais minimalista. Eu tive uma cliente, ela me contratou, foi no começo do ano, acho que foi no começo do ano.
ela chegou até mim já com o objetivo que ela queria fazer o armário cápsula. Ela tinha feito um ano, ela era uma executiva, tinha feito um ano de... Foi esse ano ou foi ano passado? Não lembro se foi começo desse ano ou começo do ano passado. Ela tinha feito como que é o nome? Um ano sabático. E aí ela voltou para o Brasil e aí ela estava com uma outra pegada, assim, e aí ela chegou e falou: olha, eu quero viver com menos, né? Eu tô te procurando justamente porque eu quero trabalhar, eu quero conseguir ter um armário mais compacto. E aí eu percebi que essa demanda está acontecendo cada vez mais. E aí, dentro, às vezes, do processo, as clientes elas trazem esse objetivo e a gente pode trabalhar isso de uma maneira bem interessante. E a gente vai falar mais sobre isso durante a aula, certo? Bom, fazer alguns alinhamentos aqui no início da nossa aula. Essa aula ela vai ficar gravada, tá? Depois ela vai ser disponibilizada no EAD. Normalmente demora 24 horas aí para baixar, enfim, para subir. Sempre um dia útil, tá? Como hoje é quarta, então amanhã tá disponibilizado para vocês. Se fosse numa sexta, só na segunda, mas no caso, como a gente está em dia útil, amanhã tá aí para vocês reverem. Vocês podem rever essa aula várias vezes, tem 30 dias, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente pode se falando por lá. Eu tô indo para o Brasil essa semana que vem eu vou estar dando treinamento presencial esse mês inteiro, então podem mandar as dúvidas. Provavelmente eu não vou conseguir responder na hora para vocês, mas ou de manhãzinha ou no final do dia eu abro os grupos e aí eu vou respondendo as demandas, tá? Então pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu retorno. E sempre dúvidas pertinentes ao curso, à aula, tá? E eu sempre falo para vocês, a gente vai trazer o conteúdo aqui a 1 hora, na verdade a gente sempre acaba passando um pouquinho mais. Pratiquem. Então, depois que a gente conversar sobre isso tudo, pratiquem no guarda-roupa de vocês, peguem alguma amiga, enfim, peguem esses passos e coloquem ele adiante, porque é só assim que a gente realmente sedimenta o conhecimento, tá? E aí vão surgindo as dúvidas e aí eu posso ajudando vocês nessa jornada. Que mais? Podem ficar com as câmeras ligadas, eu agradeço. É muito gostoso ver a carinha de vocês, que eu me sinto muito solitária aqui às vezes falando. Então, assim, eu não consigo ver todo mundo, né? Porque o meu. Como eu tô compartilhando tela, eu vejo só algumas de vocês, mas é muito gostoso, tá? Eu não me sinto tão sozinha. E aí eu só peço que os microfones fiquem desligados, e aí no final da aula a gente abre o microfone, né? Conversa mais um pouquinho. Eu sempre gosto de deixar aí uns 10 minutinhos no final da aula para a gente fazer essa interação, tá? Lá no grupo do WhatsApp também, se vocês quiserem depois se apresentar, enviar os instas de vocês, é muito gostoso que a gente vai aí ativando o nosso networking, ok? Valorizem esse investimento que vocês estão fazendo aqui nessa aula. A gente sugere que vocês não divulguem esse material, né? Que esse material é de vocês, é de propriedade da escola. A gente já está fazendo essas aulas num valor super acessível para que mais pessoas consigam aproveitar. Então, assim, é justo com o nosso trabalho aqui da escola, justo com vocês também, que vocês não compartilhem esse material com outras pessoas que não estão aqui presentes, ok? Esse conteúdo é propriedade intelectual da Ecole, então, se vocês quiserem utilizar esse material para se inspirar, para fazer postagem, conteúdo, fiquem à vontade, somente citem aí a escola como uma fonte bibliográfica, ok? E se vocês quiserem fazer stories durante a aula também, depois da aula, enfim, sintam-se à vontade e, por favor, marquem o @Ecole Brasil, né, no Instagram, e o Juliana QROZ, que é o meu, que aí depois a gente compartilha, tá? Bom, vamos lá. E falando sobre o conteúdo, a gente vai falar sobre a origem do armário cápsula. O armário cápsula é a consultoria de imagem, a criação de um armário, né, as etapas que a gente pode trabalhar, algumas reflexões finais e depois a gente abre para perguntas e comentários, certo? Tudo bem por aí? Todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, acompanhando certinho? Então tá bom, obrigada, Ingrid. Então vamos lá. Alguém aqui perfeito, obrigada, Flá. Me respondam aqui no chat se alguém aqui já pesquisou sobre armário cápsula, ou já tentou trabalhar com isso, enfim, mexer no seu próprio guarda-roupa. Me respondam. A Tati já, quem mais? A Flávia já pesquisou, a Alice, a Ana, sim, que bom. Legal.
Então, vamos lá. Como que começou aí esse conceito de armário cápsula? Então, começou lá na década de 70, tá? Com a Suzy Fox. Ela era dona de uma boutique chamada Wardrobe em Londres e ela incentivava os seus clientes a terem peças que fossem essenciais e de boa qualidade, peças que fossem atemporais, que não saíssem de moda. E ela que começou com esse conceito de ter essas peças clássicas, digamos assim, atemporais, e trazer algumas peças que fossem sazonais para dar aquela carinha de atualização ali naquela imagem, tá? Então, para a época, era um conceito assim bem inovador, certo? A Hanna, estou com o armário cápsula e quero me aprofundar. Ai, que legal, Hanna, bacana, ótimo. Depois você conta essa experiência com a gente. Então, vamos lá. E essa ideia foi popularizada, né, em 1985 com a Donna Karan, que é aquela estilista. Ela fez uma coleção para passarela, que era uma coleção cápsula. Então, ela pegou 7 peças ali, e essas peças, elas poderiam ser usadas entre elas, né? Trazendo aí uma diversidade de looks. E eram peças que eram para as mulheres usarem aí no trabalho. Então, essas peças essenciais que tinham nesse vestido, elas eram pretas, com exceção da camisa branca, tá? Então, tinha body, meia calça, vestido wrap, que é aquele vestido... esqueci em português. Envelope. Uma calça mais folgadinha e uma jaqueta, tá? Um suéter de cachemir, ok? Então, essas mulheres, elas colocaram essas peças, as modelos, e elas iam intercambiando, né? Elas iam montando uma variedade de looks com elas no desfile. E a Karan trouxe a ideia que essas peças eram necessárias para construir um guarda-roupa eficiente. Então, foi ela, né? A Susan começou, mas foi a Karan que deu visibilidade a isso e falou assim: olha, é possível você ter aí poucas peças que se combinam e ter um guarda-roupa aí que seja eficiente para o seu dia a dia. Lembrando que lá na década de 80, principalmente na década de 90, foi quando teve aquele boom da mulherada ir para o mercado de trabalho. Então, assim, antes disso. Chegando mais gente. Antes disso, as mulheres elas tinham mais tempo, digamos assim, porque elas, né, não iam para o mercado de trabalho, de se embelezar, enfim, de se cuidar mais. E aí, quando elas foram para o mercado de trabalho, tinha que ser mãe, tinha que ser esposa, que é a nossa realidade hoje. Então, ficou, lembra, não sei se vocês lembram, aquelas saias mais volumosas na década de 50, né? Então, tudo isso já não estava fazendo mais sentido para essa nova rotina, para esse novo... para esse novo lifestyle dessa mulher. Então, ela com esse novo conceito, ela falou o seguinte: olha, o guarda-roupa ele tem que se encaixar dentro da tua rotina, dentro do teu estilo de vida. Você não tem que se esforçar para que se encaixar na roupa, tem que ser o contrário, né? Então, a roupa ela tem que funcionar dentro da sua vida. Então, foi até uma mudança de mindset aí em relação ao guarda-roupa, ok? E cápsula, ele é usado para descrever uma seleção abreviada e intencional de itens essenciais que podem ser usados em diferentes estações, e a gente vai logo mais entender melhor isso. A intenção aqui é possuir itens intercambiáveis, ou seja, peças que consigam ser combinadas para a gente ter maior quantidade possível de looks. E o objetivo desses looks é que eles possam ser encaixados aí dentro de diversas ocasiões do dia a dia daquela pessoa, daquela mulher, para que ela use tudo que ela tem, para que ela não tenha roupa em excesso. Isso é conseguido a partir de itens considerados essenciais, básicos e até atemporais, né? E que as cores ali se coordenam. A cor ela é um ponto que ajuda nessa montagem do armário cápsula, tá? Lembrando que peças essenciais e básicas, eu vou trazer aqui para vocês algumas que a gente já considera temporais dentro do nosso guarda-roupa, mas isso vai ser de cada cliente, né? Nós, como consultoras, a gente sabe que cada pessoa tem um perfil. Então, o nosso trabalho é entender o que é essencial para aquele perfil da minha cliente, tá? A gente vê que no Pinterest, por exemplo, tem vários receitinhas, né, de peças. Olha, essas peças aqui, né, para você usar. E tem jeans, suéter, camisetinha, enfim. Mas, às vezes, isso não tem a ver com o estilo da minha cliente, com os papéis da minha cliente. Então, nós, como consultores, a gente tem que mostrar que é possível, sim, fazer um armário cápsula que seja personalizado para aquela pessoa, tá? E que essas receitinhas, às vezes, elas não funcionam para todo mundo.
E a base de um guarda-roupa representa o quê? A funcionalidade, a praticidade, a simplicidade e a sustentabilidade. Então, aí são 4 conceitos que reforçam a importância desse guarda-roupa cápsula aí para a nossa vida. Alguns exemplos, tá? Então, de armário cápsula. Peças atemporais e versáteis que se misturam e combinam entre si. O número de itens pode variar, a gente vai falar sobre isso logo mais. Tem um livro que chama Capsule Drop, que ele faz uma sugestão de 30 itens. Esse livro vende na Amazon, tá? Tem um e-book dele se vocês quiserem comprar. 30 itens que podem compor até 1000 looks aí diferentes. Então, aqui a gente tem do lado esquerdo de vocês algumas peças, né? A gente vê aí camiseta, camisa, suéter, shortinho, casaco, vestidinho, e aí do outro lado tem como essas peças aí são coordenadas. Se a gente perceber, tem aí uma unidade de cores, a gente tem cores neutras, a gente tem aqui o tons pastel, né, que é o beijinho, que é uma cor neutra, que é um tom terroso, tem o cinza, tem o jeans, né, o preto e branco, então são cores neutras e que essas cores aí conseguem montar aí esse guarda-roupa, mas foi aquilo que a gente falou, não necessariamente essas peças fazem sentido ali para nossa cliente, tá? E dentro de um guarda-roupa cápsula, a gente pode trabalhar com cores neutras? Pode, e elas ajudam, tá? Mas não necessariamente a gente tem que trabalhar só com cores neutras. Se a minha cliente gosta de tons fortes, eu posso acoplar esses tons aí como cores de acento, ok? A gente vai falar sobre isso logo mais também. E aí eu trouxe uma citação bem interessante, tá? Do Josh e da Christine, que eles são os idealizadores do Wardrobe Nick, que é uma empresa de moda. Ao ter itens essenciais de boa qualidade no guarda-roupa, significa que você não está constantemente procurando por algo que talvez não tenha. Alivia a necessidade de ter tantas coisas. Porque quantas vezes as nossas clientes chegam até a gente e falam, olha, eu tenho um monte de coisa, eu fico parada na frente do meu guarda-roupa, não sei o que fazer, sempre uso as mesmas coisas, né? E isso é uma dor muito comum dentro da consultoria, elas vêm pra gente o quê? Trazer mais versatilidade, funcionalidade aí para esse guarda-roupa. Então, o guarda-roupa cápsula, ele ajuda a isso, né? Como a gente conversou até agora. A ter ali o que é essencial e que a pessoa consiga utilizar tudo que ela tem, que ela não perca tempo, né? Que o guarda-roupa ele seja ali um aliado e não um problema para a vida dela, ok? E agora vamos entender a relação do armário cápsula com a consultoria. Então, quais os benefícios que a gente pode trazer para as nossas clientes? Economia de dinheiro. A gente vai investir em apenas algumas peças de boa qualidade a cada ano ou a cada estação, certo? Menos espaço, né, de armazenamento e mais organização aí do armário. Agilidade e menos estresse na hora de se vestir. Uso diário das roupas que a cliente ama, ou seja, ela só vai ficar com aquilo que faz sentido para ela. Clareza do estilo pessoal. Diferentes combinações de roupas, menos consumo e desperdício e disponibilidade de tempo para outras coisas. Por quê? Né? Não vai ser mais um problema ficar lá na frente do guarda-roupa, muito pelo contrário. Ela já vai saber ali que aquelas peças ela pode combinar e vai ser mais rápido na hora de se vestir e ela vai conseguir focar o tempo dela em outras coisas, ok? Então, isso é até uma comunicação que a gente pode trazer quando a gente for falar desse trabalho para as nossas clientes. Esse serviço ele pode ser acoplado ao processo de consultoria de imagem completa, ou vocês podem trabalhar ele na construção da identidade visual, tá? Apontando em cima aí dos objetivos da sua cliente, ou vocês podem fazer um serviço avulso. A pessoa vai te contratar para você montar ali um guarda-roupa cápsula para ela. Você pode conseguir uma proposta nesse armário cápsula a partir da investigação do estilo de vida da sua cliente, ou seja, da rotina, das necessidades, dos objetivos dela, do estilo dela, enfim, a gente vai falar logo mais, que é já um dos passos que a gente faz para construir aqui. Pode sugerir peças importantes para a construção do guarda-roupa cápsula dela, que é um projeto, ou seja, a cliente ela pode te contratar para você montar um projeto para ela. Você não chega aí no guarda-roupa dela. Ela te contrata e aí quando você vai fazer, de repente, a identidade visual, você pode montar, olha, fulana, para você ter um armário cápsula em cima do que a gente conversou aqui, invista nessas peças aqui. Então, você não chega a entrar no guarda-roupa da sua cliente, tá?
Eu gosto de trabalhar com o guarda-roupa da cliente, porque é uma forma de estar otimizando aquilo que ela já tem. Mas eu já tive cliente, essa que eu falei para vocês, que tinha feito um sabático, ela estava com o guarda-roupa zerado, então aí eu construí um projeto para ela, e é em cima desse projeto do armário cápsula, que aí depois ela foi adquirindo as peças, tá? Mas normalmente é legal a gente trabalhar já com o que a nossa cliente tem, mas enfim, pode ser um serviço que vocês podem vender também. Ou você pode construir o armário a partir das peças já existentes, como a gente falou agora, ok? Ah, outra coisa também que vocês podem fazer no personal shopper, vocês podem também montar um guarda-roupa cápsula. Então, assim, se a cliente te contrata para fazer um personal shopper, você pode já construir essa lista de compras já pensando numa cápsula no sapato, que vai combinar com a blusa, que vai combinar com a calça, vai combinar com o vestido. Então, montar uma mini cápsula ali para ela fazer compras. Já aconteceu, às vezes, da cliente assim, olha, eu tô mudando de trabalho, tô indo agora trabalhar com isso, né? Então, agora a formalidade é outra, não tenho roupa para isso, vou ter que investir. Então, aí você pode montar um projeto aí de personal shopper para essa cliente, já pensando nos itens que ela vai usar ali naquele novo ambiente de trabalho dela, ok? Então, vamos lá, como que a gente cria, né? Não há regras definidas, tá? Sobre quantos ou quais itens o armário cápsula deve conter, isso vai depender de pessoa por pessoa. Pode-se considerar um armário minimalista 30 peças por estação, né? Quando a gente fala estação, é primavera, deixa eu pensar aqui no começo do ano, no Brasil é verão, né? Verão, outono, inverno e primavera, tá? Então a gente teria aí, se fosse pensar nisso, 30 peças por estação, então seriam aí, de repente, 120 peças, tá? E um armário maximalista, então, dentro desse olhar do armário cápsula, entre 50 e 70 peças por estação, que é muita coisa. E a gente vai falar o que está dentro dessas peças, tá? É possível criar um armário cápsula para o dia a dia ou para uma situação específica. Então, assim, tem clientes que às vezes o trabalho dela, a vida pessoal, enfim, são mais coesas. Então, a gente pode criar um armário cápsula ali para ela, que ela consiga transitar por todos esses papéis, certo? Às vezes tem cliente que nos procura, como a gente deu o exemplo anteriormente, aí daquela pessoa que está mudando de trabalho e o trabalho, às vezes, é um trabalho muito formal, enfim, e ela está entrando agora naquele mercado, ela não tem roupas apropriadas, né, adequadas ali para aquela nova situação. Então, às vezes, a gente pode construir um armário cápsula justamente para um determinado papel da vida dela. De repente pode ser no trabalho ou pode ser para uma viagem, tá? Então pode ser algo para a vida ou algo específico. Existem algumas diferentes abordagens, tá? Uma delas é uso um número de fixo de peças de itens por estação, por exemplo. Vou trabalhar com 30 itens no período de 3 meses, tá? Como a gente comentou, isso aí seriam 120 peças total no ano, ou seja, essa pessoa teria um guarda-roupa com 120 peças e a cada estação ela trabalharia essas 30 peças. No Brasil, a gente não tem as estações tão definidas, né? Então, isso acaba não sendo tão gritante. Já aqui na Europa, a gente tem as estações bem definidas, que as minhas roupas de verão estão todas em caixas, né? Então, porque eu não vou usar agora. Claro, camisa, que nem a camisa que eu tô aqui, eu uso ela em diferentes estações, mas algumas peças de alcinha, enfim, elas estão lá guardadinhas, né? Então, aqui na Europa, a gente faz essa troca, porque a gente acaba não usando, mas no Brasil a gente consegue, dependendo do lugar do Brasil, a gente não tem esse rigor, né? Não é tão rigoroso assim. Outra possibilidade também é a criação de uma cápsula central, ou seja, você tem ali algumas peças que elas estarão presentes o ano todo. E aí, mudando as estações, a gente vai acoplando outras peças, tá? Então, vamos supor, são 30 itens a serem usados por 3 meses, ok? Desses 30 itens, a gente vai ter aí alguns itens essenciais e vamos supor aqui, 20 itens essenciais e 10 itens aí que são sazonais. Então, um exemplo, eu tenho lá uma calça jeans, uma camisa que eu posso usar, né, em qualquer estação do ano. Mas aí tem o casaco que eu vou usar, um casaco pesado que eu vou usar no inverno, eu tenho uma jaquetinha que eu vou usar no outono. Então, essas peças eu vou trazendo elas conforme a estação. Tenho uma base e vou só fazendo esse mix, ok? Então,
tem essas duas possibilidades de trabalho, ou ter um fixo para cada estação, ou ter uma base, e aí eu vou personalizando ali dentro da estação. E aí vocês têm que ver o que faz mais sentido para sua cliente, tá? Como criar um armário cápsula? Então, vamos lá. Para algumas pessoas, a adesão a um número definido pode ajudar. Então, assim, de repente, para algumas clientes, vocês chegam lá no acordo que ela quer um armário de 30 peças, ou de 40 peças, ou de 50 peças, enfim. Então, você pode começar a montar esse armário cápsula com esse número definido. Para outras pessoas, não, tá? Não precisa ter esse número definido. Você pode fazer a construção e no final ver aí quantas peças ficaram, tá? E pode ser que ela queira tirar ali algumas peças. Aí depende da cliente. Tem cliente que já quer começar com esse número e tem cliente que já é mais flexível em relação a isso. No meu processo criativo, eu gosto mais de trabalhar com as possibilidades e se a cliente quer depois fechar o número, eu tiro no final, mas isso é como eu gosto de trabalhar, tá? E aí vocês veem como que é para vocês ser mais fácil. Se é já começar com um número fixo, se a cliente quiser, ou se tem essa flexibilidade de trabalhar mais à vontade. Cada cliente deve adotar a abordagem que faz mais sentido para o seu perfil e itens que fazem parte da construção do armário cápsula. Quais são, né? Calças, camisas, blusas, saias, vestidos, shorts, casacos, blazers e jaquetas. Tem algumas pessoas que eu já vi que elas embutem acessórios dentro dos itens essenciais do armário cápsula. Eu não trabalho dessa forma, tá? Eu trabalho aí os acessórios como adendo, mesmo porque os acessórios, eles mudam muito o look, tá? Então, eu trabalho ele como adendo, eu não coloco ele na minha contagem ali das peças essenciais desse armário. Então, vamos lá. Itens que não fazem parte da construção do armário. Roupas de atividade física, né? Roupa de ginástica, lingerie, pijama, loungewear e roupa de festa, ok? Que são peças muito específicas aí, né? Para determinadas ocasiões. Itens agregadores, né? Acessórios, chapéu, colar, cachecol, óculos, bijuterias e joias, tá? Algumas pessoas contam os sapatos, né? Dentro do armário, eu não conto, ok? Que mais? Proporção entre partes de baixo, de cima, inteiros e terceira peça. Essa proporção pode variar de acordo com o perfil da cliente. Eu coloquei aqui uma sugestão para vocês, tá? Mas não necessariamente a gente vai ter isso como algo fixo, tá? Porque às vezes, vamos supor, eu coloquei aqui, né? Vamos pensar aí no armário minimalista de 30 peças. O que é interessante? Sempre as partes de cima a gente tem uma maior quantidade, porque a gente consegue fazer mais combinações. Então, 16 partes de cima com 7 partes de baixo, 3 inteiros. Mas vamos supor que a minha cliente adora inteiros. Então, aí eu posso fazer um ajuste nesse número. Ou vamos supor que a minha cliente não gosta de vestido, ela não gosta de macacão, ela gosta de conjuntinho, ela gosta de trabalhar peça de baixo. Então, eu posso tirar esses inteiros aí e trabalhar esse número em outros ou em partes de cima ou em partes de baixo, ok? E terceira peça também, tá? 4 terceiras peças a gente consegue trabalhar legal, mas vamos supor que a minha cliente adora colete, a assinatura de estilo dela é colete, então de repente eu posso trazer aí mais alguma peça. Então isso daqui é pra gente ter uma base, mas dependendo desse perfil a gente não precisa seguir a risca, sabe? A gente vai aí desenhando conforme faz sentido para aquela pessoa. E aí, para a gente montar esse guarda-roupa, eu trabalho com 6 etapas. Então, a primeira etapa, eu vou entender a rotina, o estilo e as peças essenciais da minha cliente, uma cor base ou as cores base, alguns itens que serão atemporais para ela, alguns itens que serão de destaque, né? De repente, algumas assinaturas de estilo aí que ela tenha, itens complementares e a gente vai fazer a revisão disso e depois a gente vai montar aí os looks, certo? Então, vamos lá. Seleção, falando da primeira etapa. Seleção das peças essenciais para a base desse guarda-roupa cápsula. Então, primeira coisa é compreender a rotina, o estilo de vida e o desejo de imagem dessa cliente. Quando a gente faz uma consultoria de imagem completa, esses passos aqui, muitas perguntinhas, a cliente já vai respondendo conforme a gente vai fazendo o processo, tá? Mas aqui eu coloquei algumas perguntas chaves que vocês podem usar, de repente, quando vocês vão fazer específico esse trabalho. A cliente só te contratou para montar aí um armário cápsula. Então, vamos lá.
quais peças são necessárias para suprir as necessidades funcionais e imagéticas dessa cliente, para entender o estilo pessoal, quais roupas que essa cliente adora usar e que a fazem feliz se ela se sente representada, e compreensão das peças versáteis, quais peças são adaptáveis às diferentes estações e ocasiões da rotina dessa cliente, quais peças são facilmente coordenáveis entre si, ok? Após essa análise, selecionar junto com a cliente quais peças serão a base desse guarda-roupa. Gente, a gente vai ser uma facilitadora desse processo. Quem vai bater um martelo no que vai ficar é a nossa cliente. A gente vai fazer essas perguntas. Então, como que eu faço? Eu vou para casa dela, a gente troca uma ideia, eu vou mostrar aqui alguns exercícios que eu faço com ela, para a gente entender aí essa reflexão, e a gente vai pegando, ela abre o guarda-roupa. Não é revitalização de guarda-roupa, tá? A gente não vai olhar tudo. A gente vai trocando essa ideia. Fulana, pega para mim, quais são as peças que para você ama, que você não tira, que te representam? E ela vai trazendo essas peças, a gente vai colocando em cima da cama e a gente vai trocando essa ideia, tá? Não é para olhar tudo, a gente vai facilitando, ela vai trazendo essas peças pra gente. Claro, se a gente quiser, viu que lá na imagem dela, de repente, a gente precisa trazer ali uma camisa, ela não pegou nenhuma camisa. Fulana, você tem camisa branca? Que é uma peça super clássica, né? Que dá pra gente combinar legal aqui com o que você tá trazendo. Ah, tenho sim, então deixa eu ver. Enfim, a gente pode ir dando essas sugestões e construindo isso junto com ela, tá? Mas pensando assim, se ela te contratou para fazer esse serviço, então a gente vai focar nesse serviço, ok? Então vamos lá. Observar quais pontos essas peças possuem em comum, então aquilo que ela foi te trazendo, né? O que elas têm em comum, qual a modelagem que predomina, né? Ela gosta de peças mais soltas, peças mais alinhadas, qual que é o tecido que predomina, então ela trouxe uma variedade de tecido, não trouxe, tem mais jeans, tem mais malha, de repente ela falou para você que queria ter uma imagem mais de credibilidade, mas ela trouxe muito jeans e muita malha, de repente aí, o que eu posso fazer para quais peças que a gente pode acoplar aí? Fulana, você tem um blazer, né? De repente, para deixar isso aqui mais alinhadinho, já que você quer passar mais credibilidade. Então, nós, como consultores, a gente pode ir fazendo esses ajustes. E como está essa proporção dessas peças que ela foi trazendo para gente? Se tem muita parte de cima, se tem muita parte de baixo, se tem muito inteiro, e entender essa proporção para que a gente consiga aí trabalhar essa versatilidade. Vamos supor que ela trouxe muita peça de baixo, né? Então, aí a gente vai ter que fazer um alinhamento. Olha, a gente precisa, para trazer mais versatilidade, ter mais peça de cima do que peça de baixo. Então, assim, de repente, trabalhar uma proporção de 2 para 1, né? De 3 para 1, dá para trabalhar também. 3 peças de cima para uma peça de baixo, ou 2 peças de cima para uma de baixo, tá? Então, isso facilita esse intercâmbio. E aqui o foco nessa etapa são as partes de cima, as partes de baixo e os inteiros, ok? Depois a gente vai falar aí mais da terceira peça. Um exercício que a gente pode fazer aqui nessa etapa para entender o estilo de vida da nossa cliente é esse gráfico da pizza, tá? Vocês podem montar um arquivinho de vocês com essas etapas, com as perguntinhas, né? Esse PDF vai ficar aqui, vai ficar para vocês. E aí vocês podem ir, no dia que vocês forem atender essa cliente, leva essas folhinhas, vai escrevendo, dá essa pizza para ela construir, né? Leva o lápis de cor, faça um dia lúdico, tá? Eu, normalmente, no presencial, gosto de dividir em 2 dias. Um dia para fazer essa investigação, esse projeto, essas etapas que a gente está conversando, e marco um outro dia que é para montar os looks. Vocês podem fazer num dia só? Pode. Dependendo da cliente, flui. Às vezes pode ser um pouco cansativo, né? Então, vocês veem como que funciona melhor para vocês. Você faz tudo num dia ou se divide em 2. Faz um dia a construção e no outro dia os looks, ok? Então, vamos lá. Preencher no gráfico as atividades do estilo de vida dela. Listar também alguns eventos especiais, feriados ou viagens, para você entender se essa cliente, dentro da rotina dela, ela viaja. Eu tô com uma cliente agora que ela viaja todo fim de semana. Então, eu tenho que entender ali que eu tenho que pensar, né? A gente vai montar uma cápsula só para viagem, ou dentro disso daqui a gente, né, vou ter de repente uma cápsula para de segunda a sexta e uma cápsula para o fim de semana, ou a gente consegue fazer uma cápsula só para tudo isso, né? Que tipo de lugar ela vai, que tipo de viagem que é, tá? Então, entender se isso dá para acoplar ou não e compreender quanto tempo demanda cada atividade dessa rotina. Então, vamos supor que ela, dentro dessa pizza aí, 70% do tempo dela é trabalho. Então, quando a gente for pensar nessa cápsula, é roupas que ela consiga usar bastante no trabalho. 20% ela sai para jantar com as amigas, enfim, 10% ela vai para academia. Esse 10% eu não vou trabalhar nessa cápsula, como a gente falou, roupa de academia não entra, ok?
Deixa eu ver aqui, tem perguntinha. Mas para fazer os looks antes, teria que fazer as compras, não? É isso que eu falei. Pra gente, a gente ainda está na primeira etapa, tá? Aqui na primeira etapa, você vai investigar aquilo que a cliente tem no guarda-roupa dela. Depois de sentir necessidade de comprar algumas coisas, de trazer algumas coisas, você vai fazer essa lista com ela. Se ela quiser te contratar para vocês fazerem um shopping, vocês vão. E aí depois você marca com ela para você montar os looks. Por isso que eu gosto de fazer em 2 dias. Vocês podem fazer num dia só? Pode. Vamos supor que a cliente lá não tem blazer. Você pode falar, olha, fulana, para esse look aqui, vamos supor que você percebeu ali junto com ela que era interessante ela ter um blazer marinho, vai, ela não tem. Olha, fulana, nesse look aqui, depois você compra um blazer marinho e acopla, tá? Então você pode montar esses looks e fazer nesses adendos, depois ela se vira e compra. Ou então, você pode fazer com ela essa seleção num dia, ver se ela te contrata para ir no shopping, vocês compram e depois você monta, faz a montagem de looks, ok? Isso trabalhando aquilo que a cliente já tem em casa, tá? Então, vamos lá. Aqui também, dentro dessa etapa 1, a gente, para entender o que ela quer e o que ela tem, eu gosto muito dessas ferramentinhas lúdicas, sabe? De trabalhar com post-it, né? Eu acho que fica uma sessão muito gostosa. Então, vocês podem trabalhar o seguinte, fazer um brainstorm com ela, tá? De quais palavras que descrevem o estilo dela. Ah, eu sou uma pessoa... e assim, a gente não vai fazer uma análise de estilo aí, se ela não contratou a gente para fazer uma consultoria de imagem completa, tá? Então, a gente vai fazer a pergunta, né? Fulana, como você descreve o seu estilo? Quais são as palavras, né, que mais traduzem aí o seu estilo? O que você gostaria de comunicar com a tua imagem? Quais palavras, ok? Ah, quero passar credibilidade. O que é credibilidade para você? Então, assim, a gente vai mais para algo mais sucinto. Se ela quiser depois uma investigação de estilo e tudo mais, ela contrata o nosso serviço, tá? Então, a gente faz esse brainstorming, tá? Com essas palavras-chave, tanto de estilo quanto de desejo. Aí eu coloco numa folhinha, de um lado a gente coloca esses post-its, eu gosto de trabalhar com post-it, a gente coloca essas palavras-chave, e aí a gente pode selecionar, primeiro vamos deixar ela trazer, enfim, as palavras, depois a gente seleciona de 3 até 6 palavras ali que são importantes, a gente deixa lá nessa folhinha só as palavras importantes, aquelas que não são a gente pode tirar. E aí, do outro lado, a gente vai escrever quais são as peças essenciais que estão ligadas aí a essas palavras, para ver se o que a gente vai dar prioridade ali na construção daquele guarda-roupa, tá? Depois a gente vai para a etapa 2, que é a definição da cor base desse armário. Então, escolher aí, essa escolha pode ser feita da seguinte maneira. A cor predominante das peças que ela foi selecionando lá na etapa 1. Então, vamos supor que a gente percebeu que ela selecionou muito preto, né? Então, de repente, aí essa cor é uma cor base, tá? Cor que a cliente deseja ter como base, a gente pode perguntar para ela, fulana, você selecionou bastante peças pretas aqui, essa cor que você quer ter como base no seu guarda-roupa, você gostaria de introduzir alguma outra cor como base no seu guarda-roupa? Ah, gostaria sim, eu gostaria de introduzir o branco, ou cinza, ou um bege, ok? O que são cores neutras, tá? A gente pode considerar ali os tons terrosos, cinza, preto, branco e tons de marinho e jeans. Então, essas são as cores aí que a gente considera como neutras. E ao definir a cor base, veja quais peças das peças essenciais estão nessa cor e separe. Então, assim, de todas as peças que ela foi separando ali essencial, então, em cima dessa cor que a gente acordar com ela, que será essa cor base, a gente pode ir separando, tá? Na cama mesmo, quais peças estão nessa cor, para a gente começar a construir esse guarda-roupa. Então, é uma construção bem dinâmica. A gente vai fazendo esse exercício de uma forma bem ativa. E aí, tem essa ferramentinha, que eu acho bem interessante, que é o box de cores, que aí a gente pode trabalhar da seguinte forma. Colocar dentro dele as cores, né? A proporção de cores. Então, assim, as cores que estarão em maior proporção, as cores que estarão em menor proporção e as cores de acento. Aqui você pode colocar as cores neutras favoritas que essa cliente, as cores que ela trouxe de destaque, e aí ela pode pintar, ou você pode pintar, né, com lápis de cor, ou colocar aí com post-it aí essas cores. Então, como a gente estivesse fazendo um projetinho, né? A gente está trabalhando ali com ela, essas peças em cima, mas ao mesmo tempo a gente está organizando as ideias ali no papel para ficar como se fosse um guia nessa montagem, ok? Tudo bem até aí, gente?
Então, tá bom. Aí aqui, adição de itens atemporais em tons neutros. Então, o que a gente já viu lá? As peças que ela quer ficar, ok? Que são importantes para ela. Depois, as quais são as cores, que são as cores base, ok? Então, aqui a gente vai adicionar itens atemporais em tons neutros. Então, vamos supor que daquelas peças que são essenciais para ela, ela trouxe... deixa eu pensar aqui. Muita camisetinha, tá? E aí ela não trouxe nenhuma camisa em cima do objetivo dela, do estilo dela era importante. Então, essa é um item aí atemporal que a gente pode trazer. E aí a gente pode, eu falo, Ana, que tal a gente colocar aí uma camisa, ok? Então, nesse momento, a gente pode, em cima do que foi separado, ir adicionando coisas que são interessantes para deixar esse guarda-roupa mais fácil intercambiável. Ju, tem uma pergunta, pode falar, Flá. Ô, Ju, aí por essa foto aí, você colocou peças jeans, né? O jeans entra como básico? Porque eu, particularmente, eu enxergo o jeans como o azul. Entra azul, tá? A cor jeans e o marinho são cores que a gente pode trazer como básicas. Tons terrosos, bege, marrom, caramelo, essas coisas assim. Cinza, branco, preto. Esqueci de alguma? Não, é isso, que são as acromias, os tons terrosos e os azuis. Tá? Então, essas são as cores aí que a gente pode considerar como cores básicas. Hoje, aí na o moda... jeans entra na parte do azul, né? Isso, o jeans entra no azul. Obrigada. Dentro do azul, você considera o azul jeans, né, do jeans, e o marinho, tá? Azul royal, a gente já não coloca aqui dentro, ok? Ingrid, se a cliente gostar de usar estampas, a gente pode trabalhar com estampa assim. Vamos supor que é uma assinatura de estilo dela, a gente pode trabalhar com estampa assim, tá? E aí você traz isso, não precisa ser tudo liso. Nesse caso, tenta trabalhar com ela cores nessas estampas para que tenha essa versatilidade ali na hora de fazer as combinações. Então, uma predominância de cores ali. A gente vai trabalhar estampas aí com cores que tenham cores neutras, mas com acento de um vermelho, de uma cor ali que faz sentido para ela, tá? Que aí consegue fazer essa coordenação mais fácil. O que eu ia falar antes? Em cima da pergunta da Flá? Lembrei. A gente vê, às vezes, na moda, que é muito comum, né? O militar é uma cor básica, o bordô é uma cor básica. Lembrando que são cores que estão na moda, tá? São cores que hoje a gente consegue coordenar, mas a gente não coloca como cores neutras, tá bom? Cores neutras, preto, branco e cinza, que são as acromias, tá? O azul nas tonalidades do jeans, o marinho e os tons terrosos, ok? Agora, essas cores que a gente vê que estão chegando na moda, o militar, que eu tô vendo bastante, só o militar e o bordô. Não, a gente não considera como neutros, mas são cores aí que são fáceis da gente fazer essa combinação, tá bom? É só algo conceitual mesmo para vocês saberem. Vamos lá. Adição de itens atemporais em tons neutros, então são peças atemporais em cores neutras que são facilmente coordenáveis com as peças essenciais selecionadas pela nossa cliente, tá? As peças essenciais para ela. Então, exemplos de cores neutras, branco, off-white, esqueci de falar do off-white, que o off-white está dentro aí, né, entre branco e terroso, o bege, o cinza, marrom, caramelo e azul jeans, tá? E o marinho também. E o preto. Exemplo de peças atemporais: camisa branca, camisa jeans, calça jeans reta com uma lavagem básica, suéter, cardigan, trench coat, jaqueta de couro, blazer preto ou marinho, parca, vestido envelope, chemise e macacão, tá? Vestido e macacão preto. Então, essas são peças que a gente pode considerar ali como atemporais. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês. Então, a gente tem a camisa branca, tem uma t-shirt preto e branco. Alguém tinha falado de estampa, né? Lógico, aqui é uma estampa mais atemporal, que é um listrado, né? Mas é uma estampa, aí tá no branco e preto. Aqui um blazer marinho, uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro preta, um cardigan, né, mais comprido, podia ser mais curto também, isso vai depender aí da nossa cliente, um trench coat e um jeans mais retinho, né, com uma lavagem mais básica, certo? Então, aqui são alguns exemplos desses itens, ok?
E aqui você pode ver no guarda-roupa da sua cliente quais peças atemporais que ela tem, que podem ser combinadas com as peças essenciais que a gente viu lá na etapa 1, ou a gente pode fazer uma lista. Olha, fulano, então, para trazer mais versatilidade aqui para você, a gente precisa de uma jaqueta de couro, preta, se tiver a ver com o estilo dela, com o objetivo dela, enfim, né? Uma camisa branca, uma camisa jeans, ou uma calça reta, tá? Então, vocês podem acoplar isso daí e faça, né, sempre adequado ao perfil da sua cliente. Aqui você pode já iniciar o processo de pré-composição de looks, ou seja, né, em cima daquelas coisas que ficaram na cama, você já pode ver, isso combina com isso, combina com isso. Já começar a meio que já fazer uma pré-montagem, já para começar a ir visualizando como que seria essa cápsula, tá? Isso ajuda no nosso processo criativo até para ver o que está faltando, o que mais que a gente pode acoplar, ok? Para não deixar tudo no final, né? Então aqui você já vai tendo uma ideia. Ela não precisa vestir nessa hora, nada disso. É só você ver o que ficou, né? Quais as calças que tem, as camisas, as camisetinhas e tal, e vendo, esse daqui daria com essa, daria com essa, beleza. Então já tem uma ideia. Etapa 4, definição e adição de itens de destaque, né? Que a gente pode trabalhar, de repente, até a assinatura de estilo aí da nossa cliente, a autenticação de estilo dela. Então, o próximo passo é decidir se a cliente deseja adicionar uma ou duas cores de destaque. Então, às vezes, ela pode querer adicionar um amarelo, pode querer adicionar um vermelho, um roxo, alguma cor que faça sentido ali para ela, que não necessariamente seja uma cor neutra, tá? Pode ser ali uma cor de acento. E pode acontecer também dela querer só cores neutras. Lá no Pinterest mesmo a gente vê a maioria das opções, das possibilidades de armário cápsula são cores neutras, tá? Mas não precisaria. A gente pode aqui adicionar estampa, não lembro quem que trouxe, não sei se foi a Ingrid que perguntou, adicionar estampa, tá? Também pode estar nesse momento aqui. E se a cliente desejar adicionar cores, ajude a escolher aquelas que coordenam entre si com outros itens. Por que a gente trabalha lá primeiro pensando nas cores base? Porque essas cores mais neutras e base, elas vão trazer essa versatilidade de combinação, e com as cores de acento, a gente tem mais possibilidades, né? Se a gente tivesse muitas cores, às vezes essa coordenação ela fica um pouquinho mais difícil na construção. Por isso que é legal ter a base e aí essas cores para trazer aquele toque de personalidade ali que tem a ver com a nossa cliente, tá? O que mais? Aqui você pode usar o círculo cromático, então, de repente, ver se vocês vão trabalhar, né, cores análogas, cores complementares, né, se vai trabalhar verde com vermelho, enfim, que cores que fazem sentido, pink e vermelho para a tua cliente, ok? E se ela já possuir em seu armário algumas peças dessas cores, a gente pode já adicionando nessa cápsula, já começar a montar esses looks, ou se ela quiser adicionar, a gente coloca lá na listinha depois para quando ela puder, ela fazer uma aquisição. De repente, vamos supor que ela quer trazer mais o pink ali, né? Olha, então seria interessante ter um blazer pink, já tem um blazer marinho, um blazer preto lá, mas vamos trazer um blazer pink, né? Ou então, de repente, aqui pode até começar nessa listinha, além dessas peças de roupa mesmo, pode pensar em alguns acessórios, né? De repente, numa bolsa, num sapato, um echarpe, tá? Para trazer essa cor de acento. E se ela optar por adicionar estampas, encontre itens que coordenem com as peças já selecionadas. Então, aqui pode ser poá, listra floral, xadrez, abstrato, enfim, as estampas aí que tem a ver com essa cliente. A definição e adição de itens complementares. Então, agora é hora de definir e adicionar a terceira peça. Então, lá a gente fica mais nos inteiros, parte de cima e parte de baixo. Se você viu ali alguma jaquetinha, algum blazerzinho, pode trazer? Pode, mas não é o nosso foco naquele momento. Aqui vira o foco a terceira peça, tá? Então, a gente pode aí dar prioridade em escolher 3, 4, dependendo da cliente 5, né? Dependendo do número de peças que ela ficar nesse guarda-roupa, essa terceira peça, né? Se vai ser blazer, jaqueta, se vai ter os dois, se vai ter casaco, tá? Então, ver as possibilidades. Kimono também poderia ser, se tiver a ver com o estilo da nossa cliente, com o objetivo dela, colete. Então, entender qual estação que é para trazer aí essa terceira peça, ok? E aqui, também pensar nos acessórios, né? Então, na escolha de sapato, é possível trabalhar com 5 pares. Então, vamos supor, se ela está trabalhando com guarda-roupa de 30 peças, 5 pares a gente consegue trabalhar legal. Quais serão esses 5 pares? Depende.
Pode ser tênis e bota, pode ser escarpã, pode ser rasteirinha, depende da nossa cliente, ok? Então você tem que entender o perfil dela, entender a estação para saber quais sapatos que a gente vai acoplar. Vamos supor que a minha cliente, uma das assinaturas de estilo dela são os acessórios, são os sapatos. Então aí eu posso trabalhar com mais sapatos em vez de 5. Aqui eu só trouxe 5, que 5 é uma possibilidade que vocês conseguem aí facilmente trabalhar com 30 looks, tá? Dentre essas escolhas de sapato, 3 podem ser de cores neutras, tá? E 2 podem, de repente, estar na cor de acento ou numa estampa, de repente, uma estampa de bicho que ela goste, tá? Pode estar lá também. Que mais? Posso definir aqui também bolsa, cachecol, chapéu, óculos, bijuteria. E a gente já vai, depois dessa etapa 5, que a gente trouxe a terceira peça e trouxe os acessórios, a gente já vai para última etapa, né, a etapa 6, que é a hora de revisar todos os itens selecionados. Então, a gente vai ver tudo que ficou ali, vocês podem fazer a contagem de peças, podem ver mais ou menos quantos itens ficaram, uma parte de cima. Antes disso, eu não me preocupo tanto com a quantidade, tá? Algumas coisas que eu vou vendo que dá para tirar, enfim, eu já vou tirando. Mas aqui é a hora que se ela me falou, Juliana, eu quero 30 peças, eu quero 40, eu quero 50, aqui é o momento que eu faço essa contagem e a gente vai juntas ali vendo o que vai ficar, o que vai sair, para ter o número que ela quer. Então, a gente vai olhar todos os itens que foram selecionados, conferir. Lembra que a gente fez aqueles exercicinhos com ela? A gente foi respondendo as perguntinhas, foi colocando os post-its. Então, a gente pega esse guia, a gente senta ali, vê se tudo está sendo contemplado no que a gente conversou, se está dando match entre as peças que a gente escolheu, conferir a necessidade de alguma aquisição. Então, a gente já tinha pensado em alguma aquisição, confere aqui se realmente tem mais alguma outra que vai precisar comprar, tá? E aqui a gente começa a montar esses looks e a tirar essas fotos. E aí você pode montar um lookbook para essa cliente. A minha sugestão com vocês é que, assim, se vocês forem vender esse processo de armário cápsula, feche um número, tá, de looks. Dá para trabalhar um monte, né? Vocês podem trabalhar, vou ficar 2 horas montando looks, mas eu sempre gosto de trabalhar com um número, porque isso quantifica na mente da cliente. Então, olha, fulana, a gente vai montar um projeto aqui para você de armário cápsula, né? E aí vocês vão ver com ela se vai ter um número ou não em relação a isso. E depois, no final, a gente vai ter aí 60 looks ou 100 looks, enfim, aí você vê aí com ela, ok? Quantos looks que vocês vão acordar nesse pacote. E aí ela pode, vamos supor que você fechou lá que em cima desse armário cápsula você vai fazer 50 looks. Se ela quiser, depois ela te contrata e você vai lá de novo e monta mais 50 looks com aquele armário. Vocês podem vender tipo um pacotinho menor. Ela, poxa, que bacana, achei interessante. Você quer mais? Então me contrata, que aí eu vou aí e faço mais looks com aquilo que você tem, tá? Então vocês têm que pensar também de uma forma, né, que vocês consigam aí trabalhar legal, tá? E ter esse retorno. E, se desejar, você pode fazer uma manutenção desse armário a cada estação, rever os itens que devem ser acoplados e montar os looks com eles. Então, você pode ser uma cliente, você pode trabalhar ela o ano inteiro. Então, ela pode te contratar para você montar um armário cápsula para cada estação ou para fazer a manutenção, né? Então, você vai lá, né? Trabalhei com ela no verão, ela te contrata lá no inverno, você vai, conversa ali com ela, faz esse processo, vê o que fica, vê o que sai, vê o que precisa acoplar, monta esses looks e por assim vai. Aqui na Europa a gente consegue fazer isso até em mais vezes, ok? E como eu falei para vocês também, às vezes, né, pode ser um armário cápsula para uma viagem, né? Pode ser um armário cápsula para o trabalho, tá? Pode ser aí para diferentes ocasiões. Deixa eu ver que horas são. Beleza, estamos no horário. E trouxe uma frase de uma artista americana, que é Andrea Zickel. O que nos faz sentir liberados não é a liberdade total, mas sim viver um conjunto de limitações que criamos e prescrevemos para nós mesmas. Mas por que ela está falando isso, né? De liberdade e ao mesmo tempo limitações. Porque o armário cápsula ele traz esses dois contrapontos, né? Então, a reduzir o nosso guarda-roupa, a gente tem controle, né? E é uma forma que se cria uma certa liberdade, porque a gente tem controle daquilo que está lá, a gente perde menos tempo pensando naquilo, a gente tem mais liberdade de fazer outras coisas, né? Então, a criação do cápsula nos permite decidir as regras que a gente quer seguir.
E esse tipo de guarda-roupa é aquele que insiste em criar soluções para os nossos problemas em se vestir e das nossas clientes também, né, que é muito comum, em vez de fornecer mais coisas para atrapalhar, né? Então ter aí o essencial. E o guarda-roupa cápsula também propõe que o refinamento, pois nos ajuda a preservar tempo e recursos, e isso hoje em dia é um luxo, a gente ter tempo aí para fazer aquilo que é importante para nós, estar com as pessoas que são importantes para a gente, ok? Vamos lá, perguntas, comentários, deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente conversar. Vamos lá. Ju, diga. No início da aula eu perdi 3 minutinhos, então eu não sei se você falou, mas eu queria saber se existe um limite para armário cápsula de mínimo e máximo, ou tudo depende do que a cliente quer. 30, tá. Depois você vê, tá? Tá lá na apostila. Deixa eu só colocar para carregar aqui, senão pode ser que caia. Pronto. Coloquei lá para vocês, mínimo 30 e máximo 70, tá? Então a gente pode considerar em um armário cápsula minimalista 30 peças e um armário cápsula maximalista entre 50 e 70 peças. Ok? Imagina! Ju, uma pergunta rápida sobre as cores. A cor de assento que você falou seria a cor predominante inicial, se fosse um preto, por exemplo? Se a tua cliente, ela pode trabalhar só com cores neutras, aí o preto tá em cores neutras, tá? Ou ela pode trabalhar com uma cor de assento. A cor de assento é uma cor que traz um tchan para aquele visual, que chama uma certa atenção. Então, a cor de assento a gente poderia considerar vermelho, amarelo, laranja, verde. Mas vamos supor que para ela, a cor principal dela é preto. Tudo bem, então vai ser preto. Mas aí a gente conta como uma cor base. Tá? Mas aí pode ser uma cor neutra, né? Uma cor base e predominante vai ser a cor dela no guarda-roupa. E, gente, tem pessoas que assinaturas de estilo dessas pessoas é a cor preta. Eu já tive aluna na escola, inclusive, que ela só usava preto, e eu já tive também uma colega de trabalho que ela só usava preto, e era a assinatura dela. E aí, como que a gente pode trabalhar isso com a nossa cliente? Trabalhar em formas diferentes, trabalhar em texturas diferentes, trabalhar com sobreposição, trabalhar em acessórios. Então, tudo isso vai trazendo um ar diferente, sabe? Mesmo que a pessoa só goste de usar preto, né? Trabalhar um make, nós somos consultoras, então, de repente, a cor de assento dela pode estar num batom, pode estar num brincão, pode estar num colar, pode estar num sapato, tá? Oi, Juliana. Você falou que essas 30 peças são por estação, né? No caso de um armário cápsula de inverno, mais ou menos quantos casacos seriam um armário cápsula minimalista de inverno? Um armário cápsula minimalista, pensando em 30 peças, uma base que você pode ter são 4 terceiras peças, né? Eu vivo muito bem com 2 casacos. Dentro dessa minha nova rotina. Eu tenho um casaco super pesado, de invernão mesmo, que é menos 20, que eu uso mesmo estando 6 graus, o povo aqui só usa menos 10, mas eu uso com 6 graus, que tem muito frio. E eu tenho um outro casaco, que ele é um pouquinho mais leve, e eu vivo super bem com os dois. Então, mas aí você usa, no caso do inverno, aqui da Suécia, né? Você considera a estação, o inverno, aquele inverno pesadão, ou aquele inverno que para mim já é inverno a partir de outubro, setembro? Para mim também, eu uso os dois, de agora até a gente chegar na primavera. Aí esse seria o armário cápsula do inverno, digamos assim. Você pode, depende da tua cliente. Se você for trabalhar com um armário de 30 peças, você pode ter aí, pensando nessa lógica, até 4, claro, pode ter 5, pode ter 3, uma escolha da cliente, mas ali uma média de 4 terceiras peças, né? Então você pode ter até uns 4 casacos, porque a gente acaba, nesse invernão, a gente não usa jaquetinha, a gente não usa blazer, não dá, né? A gente chega, tá com um casacão, chega nos lugares, tira e você fica com um suéter, enfim, com algumas peças de baixo. Então aí você pode trabalhar aí com os 4 casacos. Mas eu, Juliana, com 2, eu tô vivendo super bem. Um mais pesadão e um pesado e um pesadão. Tá. É o que eu tô pensando em fazer o meu armário cápsula primeiro. Faça mesmo.
Eu tô no meu processo. Então, no meu processo, porque ainda eu tenho lista do que eu preciso comprar, eu ainda não comprei. Mas é muito gostoso. É muito gostoso fazer. Tô aprendendo muito. E é legal a gente fazer com a gente primeiro, para depois aplicar na cliente. Obrigada. Então tá bom. Imagina. O que mais, meninas? Sem dúvidas? Tranquilo? Por enquanto, sim. Outra Então, tá dúvida. Diga. O armário cápsula, por exemplo, de uma determinada situação específica, né? Eu quero montar um armário cápsula de trabalho, então não precisa necessariamente seguir essas regras de trabalho, no mínimo de peças, é mais relacionado à necessidade da cliente para o trabalho dela, né? Tipo, o que ela vai precisar durante pro trabalho mesmo, né? Não necessariamente. Ou a gente considera também as roupas de trabalho que ela vai poder aproveitar no momento de lazer. Depende da cliente. Vai ter cliente que ela tem os papéis muito bem definidos. Então, vamos supor que é uma pessoa que trabalha num escritório extremamente formal, tá? E ela, no fim de semana, ela é uma pessoa do estilo natural, ok? Então, nesse caso, pode ser que a gente crie aí um armário cápsula específico para ela pro trabalho, vai depender da pessoa. Ou então, se essa pessoa no trabalho, que nem no meu caso, o meu trabalho e a minha vida pessoal permite com que as peças fazem sentido para os dois. Então, eu tenho um armário cápsula só para os dois, tá? Para sua vida, né? Para minha vida, exatamente. Então, depende da pessoa. Tá? O que mais? Meninas, você estava falando alguma coisa? Desculpa. Não, tava só comentando assim, na hora que acaba a aula que enche de dúvidas, aí a gente põe no grupo. Exatamente. Meninas que já estavam trabalhando com armário cápsula, como que foi para vocês? Vocês trabalham dessa forma? Vocês trabalham de um jeito diferente? Como que é? Oi, posso falar? Pode, claro. Então, acho que foi em janeiro mesmo, eu decidi que eu não ia comprar roupa por um ano. Então, eu fiquei com as roupas que já estavam no meu guarda-roupa, e aí até outubro. Só que aí eu vi que não fazia mais sentido com o meu estilo e com a imagem que eu queria projetar. Aí eu fiz uma lista de todas as peças que eu precisava e de cores que eu queria incluir no meu guarda-roupa de acordo com a minha paleta de cor, né? Que é inverno escuro. Aí eu escolhi 3 cores principais, que foi o rosa, o verde e o roxo. E fui comprando o que eu precisava. Eu precisava de calças que fossem mais despojadas. Porque assim, meu estilo é o moderno e o elegante. Então eu fui brincando um com o outro e fui introduzindo novas peças. Aí eu fiz uma lista do que eu precisava e praticamente zerei a lista já. Ai, que legal! Bacana Então que meu você fez essa guarda-roupa tá experiência. bem montadinho. Aí eu pensei bem em peças que eu poderia, tipo, uma blusa que eu conseguiria usar com mais de 3 ou 4 calças. Perfeito. Ou um casaco que eu conseguiria usar com vestido, com, assim, meio tempo, se tiver um inverno mais rigoroso, essas coisas assim. Legal. Aí foi esse meu processo. E quantas peças você ficou, Ingrid? Você chegou a contar? Então, eu não fui por número de peça, eu fui mais do que eu achava que eu precisava. Mas eu nunca tive muita roupa. Então, eu acho que eu não passo das 70 peças no total. Uhum. Então, você tá com maximalista. A gente não consegue falar essa palavra. Mas que bacana que você tá conseguindo. E aí, você consegue, em cima do que você tem, você consegue o ano inteiro. Então, você vai conseguir inverno, Sim. verão. Ai, que bom. Que bom, você tá com maximalista, mas você consegue. A gente tá no verão aqui, né? Mas a gente tá aqui na primavera. Mas é daquele jeito, né? Tem dia que faz mais frio, mais calor. Então eu fui comprando, independente da estação, fui comprando as peças que eu achava que eu precisava. Uhum. Legal. Obrigada, Ingrid. Mas alguém queria compartilhar sua experiência já com o armário? Eu tenho mais uma dúvida, Gil, desculpa. Diga. Imagina, pode falar. Você não tem, tipo, uma lista? Eu sei que lista pronta é complicado, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente e tem uma realidade diferente, né? Mas você não tem uma lista, assim, só pra gente ter uma noção, um norte.
Só para ter ideia mesmo de quantas partes de baixo, quantas partes de cima. Você Tem não tem uma sim, tá no lista? material. Tá no material? Ah, então. Tá, você entrou um pouquinho depois também, Foi. né? Então, lá no material tem um quadrinho onde eu coloquei para vocês uma projeção e tem também uma listinha com algumas peças que podem ser atemporais, mas aí você vai ver em cima da realidade da sua cliente. E que Tá bom? sapato tá nessa lista? Eu Não, eu não coloco. Não, os Tá. acessórios. Tem pessoas que incluem o sapato dentro do guarda-roupa cápsula. Eu não incluo, tá? Acessórios eu deixo de lado, eu só incluo peças, parte de cima, de baixo, inteiros e terceiras peças. Tá? Mas tudo tá lá no material, tá bom? E outra pergunta que eu até Legal. tinha feito aqui no chat é quanto tempo mais ou menos que você demora para montar os looks? Porque você, digamos que você fecha o armário cápsula, mas fecha também essa montagem de looks, né? E aí, mais ou menos, se a pessoa contratou para 30 looks, quanto tempo mais? Porque você tem que fechar as horas, né? Você tem que fechar as horas. Eu faço, em 1 hora eu consigo montar os 30 looks. Ainda mais com o armário cápsula, que é super fácil a gente fazer coordenação. Tá. Então, e aí é teu treino também, né? Então, se treina, pega você em casa com as suas roupas, coloca a conta lá, vai fazendo os looks, veste, tira foto, vê quanto tempo você consegue fazer. Pega a irmã, a prima, sei lá, faz ali um teste também, tá bom? Mas cada pessoa tem um ritmo. Ju, Diga. fiquei com uma dúvida aqui. Existe um questionário específico ou as perguntas que tem no material elas são suficientes para gente? Essas perguntas aqui, se você vai construir um pacote avulso, você vai construir só esse armário cápsula, essas perguntinhas aqui você já consegue fazer. E assim, a pergunta ela é como se fosse a cliente não vai responder sim e não, né? Você vai fazer essa pergunta, então isso vai desenrolar ali uma conversa, tá? Então são perguntas para startar, exatamente, para startar uma conversa, tá? Agora, se você está fazendo a consultoria de imagem completa, né, a sessão de objetivos, de estilo lá como você está aprendendo no curso, em cima daquilo ali você já tem as respostas. Então, mas aqui para esse pacote é algo mais objetivo e mais prático. Você não vai aprofundar o estilo dela, né? Você não vai entender se ela é um nostálgico, se ela é um natural. Não, você vai em cima do que ela te passar, e claro, observando o que ela tem no guarda-roupa, você vai entender ali qual é o estilo dela, mas você não vai fazer esse estudo, você vai pedir para que ela te traga ali como ela define aquele estilo. Tá. E só lembrei de uma história aqui para comentar a partir do depoimento da Ingrid. Quando eu morava com frio, muito frio. Aí eu voltei aqui nos Estados Unidos, né, que Flá? Que você morava? Isso. Aí eu voltei para minha cidade que é muito quente. Então, assim, só nessa mudança, eu tirei 80% do meu guarda-roupa. Porque eu vi, fazendo ela, montando as caixas, eu vi que 80% do meu guarda-roupa não tinha mais amigo. Tava lá ocupando espaço. Então, eu, sem querer, sem planejar, eu tenho um armário cápsula que, com a ajuda da pandemia, hoje não era nem meu plano. E eu me virei esse tempo todo tranquilamente, com 2 calças. E eu comprei uma calça jeans semana passada, por insistência da minha mãe, porque nem faltava fazendo. Aí, com essa aula de hoje, eu falei assim, nossa, então eu tava mesmo na cápsula sem nem saber. Tá super bem, então com a ajuda da aula vai ser muito bom, porque aí eu entendi as peças, eu vou poder acrescentar sem precisar ficar comprando, que nem eu já fui a louca das compras. Não sou mais, graças a Deus, me livrei disso. Mas é interessante. Gente, é muito interessante quando a gente vira consultora também, né? A consciência que a gente tem, assim, em relação à nossa imagem. Eu fui fazer um personal shop, fui fazer né? Um pré-shopping para mim, fazem umas 2 semanas, mais ou menos. Minha cunhada foi comigo. E aí eu fui nas lojas, tirei foto, experimentei e tal, e não comprei. Ela, Juliana, você não vai comprar. Eu falei, não, eu fui em todas as lojas que eu queria, né? Porque eu tenho a minha lista, né? Provei os jeans, que eu quero comprar um jeans, né? Preto, enfim, coloquei lá, né? Tinha o suéter, eu quero comprar mais 2 suéteres, enfim. E aí uma bota, né? Baixinha, eu quero comprar para chuva. E aí eu fui nas lojas e ela falou, mas você não comprou? Eu falei, não. Primeiro eu vim, fiz o meu pré-shopping, né? Fiz análise e tal, vou analisar meu orçamento, vou ver o que aí depois aí eu compro pela internet.
E é muito engraçado que a gente muda o nosso mindset. Se fosse antigamente, eu já ia lá e já, gostei desse suéter aqui, serviu e vou lá e compro. Não, a gente, né, dá mais trabalho, mas a gente começa a ter essa consciência e já vai com a lista, né? Ó, isso aqui é o que eu preciso, né? Ai, que lindo, tudo bem, mas eu não preciso, eu preciso disso daqui. Então é muito interessante a gente ir aplicando na gente. Não, totalmente o que você falou faz todo sentido. Acho que a nossa primeira cliente vai ser pra gente mesmo, né? Com certeza. Porque a consciência, perdão aí, eu comecei a ter foi antes do curso, na pesquisa para o curso. Então, eu decidi escola, para entender sobre a profissão, eu já fui tendo essa noçãozinha assim, com o curso só aprofunda. Muito bom. E a gente sempre tem que aplicar na gente primeiro. Então, assim, se eu vou ser consultora, vai fazendo esses exercícios no curso, né? Então, assim, aprendeu lá sobre o estilo, faça você os exercícios de estilo, que nem eu falei para vocês aqui no início da aula. Quem já fez o armário cápsula, quem ainda não fez, comece a praticar, faz um objetivo essa semana, né? Hoje eu vou olhar as minhas peças essenciais, amanhã eu vou olhar quais são as minhas cores base. E assim, vai, sabe, assim, um pouquinho por dia para você entendendo esse processo também. Né? Eu estou no meu processo, eu não terminei porque eu ainda preciso comprar ali algumas peças. Então, e tá tudo bem. Então, pode ser que isso leve um pouco mais tempo, mas façam, né? Se coloquem em prática ali. Tá bom? Bom, meus amores, então esse era o recadinho da nossa aula de hoje. Por que valeu a pena estar aqui? Se vocês puderem colocar no chat ou abrir o microfone. A Hanna já saiu, vou ter que sair a meia aula. Beijo, Hanna. Depois você assiste a gravação, meu beijo. Mas vamos lá, por que valeu a pena, se quiserem comentar? Sempre vale a pena pelo conhecimento, né? É de um valor agregado sem tamanho. Com certeza. E você também é muito didática, então é muito fácil aprender com você. Ai, obrigada. Eu tento, né, sempre deixar o mais palpável para vocês possível. Por isso eu pergunto, vocês entenderam? Que bom. Nossa, eu gostei bastante também. E além disso, vai conhecendo outras pessoas, ouvindo outras histórias também agrega muito. Ah, eu adorei. Com certeza, Mari. É o curso que eu faço na escola e gostei bastante. Que bom, seja bem-vinda, então, à escola. Obrigada. Que faça mais cursos. Vou fazer sim, com certeza. Obrigada. Obrigada pela aula. Obrigada, Mari. Alô, falou aprendizado, adorei. Tati, Ingrid, Deise, Maria, Aliane, se vocês quiserem colocar aí uma palavra, por que valeu a pena o nosso encontro de hoje? Eu acho que pelo conhecimento mesmo, né? Pra gente aprofundar, né? Nesses temas, né? Que a gente tem interesse. Então, para mim também, todos os cursos que eu tô fazendo da Ecole, eu tô gostando muito também. Acho que eu já fiz bem uns 7 aí. Já fez bastante, né? Que bom que tá agregando. Seja bem-vindo, que faça mais. Eu falei para você, tem que fazer sua formação com a gente, já te falei. A formação, acho que eu não vou fazer, porque eu já fiz 2, né? Aí eu tô fazendo esse, eu não vou, a formação acho que de novo não, mas eu tô fazendo esses para me dar mais, para aprofundar mais os alunos, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Eu cheguei a fazer outros lugares também depois que eu vim para a Ecole. Aí eu vim para a Ecole, né? Mas antes eu tinha feito em outros lugares que eu não conhecia ainda. E me apaixonei. E faz toda a diferença. Deixa eu ver aqui. Valeu muito a pena. Primeiro curso com a escola. Que legal, Ingrid. Seja bem-vinda também, a Maria, porque suas aulas são maravilhosas. Aprendo muito com você. Obrigada, minha querida. Então tá bom, meus amores. A aula vai estar amanhã para vocês, tá? No acesso restrito. E o PDF também para vocês baixarem depois, tá bom? Um super beijo. E qualquer coisa, mandem as dúvidas lá no grupo. Ótimo final de dia para vocês. Beijo.